Olá pessoal, eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e hoje nós iremos entrevistar aqui no Diálogos Olimpianos o pesquisador André Daniel Heinck, que é graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e em Desenho Industrial aqui pela UFSM. Ele também é mestre em Teologia, com concentração em História, pelas faculdades Este de São Leopoldo, e doutorando também em Teologia pela mesma instituição. O André é também autor de vários livros sobre histórias da Bíblia para crianças e ele é autor do Atlas Bíblico Ilustrado e do livro Os Outros da Bíblia. Esse último livro, Os Outros da Bíblia, nos interessa em particular aqui hoje, porque foi lendo esse livro que me veio a ideia de entrevistar o André aqui para o nosso podcast Diálogos Olimpianos. Esse livro ele é bastante interessante como um todo, mas um capítulo em especial me chamou bastante atenção, que foi o capítulo sobre os cananeus. Então, André, sabendo que o termo cananeu ele aparece no Antigo Testamento para tratar dos habitantes de Canaã, né, fazendo aí uma alusão ao filho de Cã, neto de Noé, ao qual então eles atribuem ali a origem dos cananeus, conforme relatos que estão ali em Gênesis capítulos 9 e 10. Né? Então Canaã, a terra dos cananeus, seria a terra prometida por Yahvé aos israelitas, né? A terra que emana leite e mel, o que também está ali no Antigo Testamento, da qual então esses habitantes, os cananeus, teriam sido amaldiçoados por Noé para serem escravos, o que também é narrado ali no Gênesis, capítulos 9 e 10. Diante disso, a minha pergunta, né, em linhas gerais para você, a minha primeira questão é: qual que é o território geográfico da antiga Canaã e quais são os territórios modernos que correspondem a essa região atualmente? Olha, Canaã ela era uma faixa fértil existente entre os territórios da Mesopotâmia e do Egito, né? Faz parte do grande fértil crescente, né, do Oriente Antigo, na parte do chamado Levante, né? Ou seja, a parte costeira ali do Mediterrâneo, o lado oriental do Mediterrâneo, começando mais ou menos um pouco abaixo do rio Orontes, no norte, e descendo até o deserto do Negueb. É uma faixa bem estreita, assim, de trânsito, né, e de possibilidade de agricultura, de mais ou menos uns 250 quilômetros de comprimento, de norte a sul, e no máximo uns 60 quilômetros de largura. Né. Ela ocupava... tinha no centro dela, na verdade, o Rio Jordão, né, e o Mar Morto, e duas cadeias de montanhas, né, do Líbano e o Antilíbano, passando por ali. A parte mais norte dele era bem mais produtiva, né, com o grande vale do Jezreel ali. No entorno também ali do chamado Mar da Galileia, ou de Tiberíades, né. E a parte sul mais seca e montanhosa, né, mais propícia para a produção de oliveiras e produções de sequeiros, produção mais de montanhas, né? Esse território, que é relativamente pequeno, ele funcionava como uma espécie de elo de ligação por terra entre então a Mesopotâmia, passando pela Síria, aí passava por Canaã e aí chegava até o Egito, né? Eles corresponderiam hoje mais ou menos ao que seria o Líbano e o atual Estado de Israel, e pegando uma pequena parte da Jordânia, né? Então esse é o que seria a Canaã nos tempos atuais. Bem, André, mas de maneira geral, quem que eram os cananeus em termos culturais e políticos, segundo os estudos históricos? Bom, os cananeus era um termo genérico que se dava para todos os povos que viviam no território de Canaã. Eles não eram necessariamente uma mesma grande etnia, né? Não eram um país, uma ideia de reino. A exemplo da Mesopotâmia, né? Eles eram várias cidades-estados separadas, uma das outras, né, independentes, muitas vezes em guerra entre eles, só que numa escala muito menor, né? Enquanto a Mesopotâmia você tinha grandes cidades, né, e em alguns casos de desenvolvimento aí de
algumas centenas de milhares de habitantes, né? Canaã não. Canaã ele acabou desenvolvendo cidades muito menores pela simples razão da própria capacidade produtiva, né? Canaã ela não tem grandes rios como o Egito e a Mesopotâmia, né, que tem o Nilo, o Tigre e o Eufrates, né, que permitiam uma agricultura de alta produção, né, por causa do uso então em irrigação e sistemas de drenagem e tal. E no caso de Canaã não, Canaã ela não tem rios para fazer esse ofício de agricultura e dependia quase que exclusivamente da chuva, né? Então acabava tendo uma produção bem mais restrita e bem mais autossuficiente, né? Mais para uma produção local, né? Nesse caso, né, acabou desenvolvendo então cidades muito menores e muito mais ligadas também ao pastoreio, né? Então você tinha cidades, eles tinham cidades, né, bem menores, aí de 5 mil habitantes, 7 mil, algumas assim atingiram um desenvolvimento maior, com até 20 mil habitantes, mas muito menores, então com uma administração centralizada, um rei da cidade, né? E ao seu entorno, então, esse campesinato, de certa maneira, submetido a essa monarquia citadina. Isso nos períodos mais antigos, né? O século XIV até o XII, antes de Cristo, né? O século XII, então, nós temos o século aí das grandes transtornos e migrações de povos do mar, e, né, a queda do Império Micênico e a série de configurações desse século XII, né, uma espécie de idade das trevas do mundo antigo, né, e ali em diante, depois disso, Canaã então sofreu também um abalo nisso aí, né, nesse processo dessa grande, de certa maneira, urbanização com o controle de aldeões ao seu redor, né, então cidades decaíram muito, né, nesse período, a partir do século XII e XI, e acabou ficando ainda mais fragmentado que antes, né? Como eles eram cidades muito menores, estavam no caminho desses impérios, então geralmente Canaã estava submetido ou a egípcios ou ao norte, inclusive hititas estiveram também nesse território, né, dominando em condição de vassalagem esses reinos cananeus. Então eles eram bastante frágeis comparados com os grandes impérios, né, do Oriente. A exceção deles eram os cananeus do litoral, que eram os fenícios, né? Então, os fenícios, tendo o mar à sua frente, acabaram desenvolvendo uma grande navegação e se tornaram os grandes navegadores da antiguidade. Mas, essencialmente, são basicamente os mesmos, né? Cananeus e fenícios fazem parte desse caldo cultural muito próximo que se formou nessa região de Canaã. Inclusive esses povos todos, eles falavam língua próxima, uma língua semítica próxima. Então, a partir do proto-cananeu se desenvolveu então as línguas cananeias, assim, o fenício, a própria língua de Ugarit, né? O hebraico deriva desse mesmo proto-cananeu e o aramaico também, né? São as línguas que derivam então desses grupos cananeus da terra de Canaã. Né? Então nós estamos falando de vários que acabam sendo chamados de cananeus, mas não se pensa em nenhum momento numa espécie de formação estatal abrangente de um país ali, né? André, e entre os elementos do panteão cananeu, né, os documentos, em especial aí os textos da cidade fenícia de Ugarit, eles vão destacar para a gente a figura de El, né, da divindade de El e da divindade de Baal. Você poderia falar para a gente um pouco sobre essas divindades, apontando aí em especial a ligação delas com Yahvé, né, o Deus dos israelitas? E uma outra questão é até que ponto essas divindades, especialmente El, ele tem essas ligações com Yahvé, né? E quem que é o Baal, né? Que aparece ali no Antigo Testamento como o grande antagonista do Yahvé. Eu sei que essa questão, essas questões são bastante complexas por causa de todo esse imbricamento de povos aí na região de Canaã, né, e na escrita do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo ela é extremamente interessante, né? Então eu queria que você desenvolvesse um pouco essa questão para a gente. Bom,
Os cananeus, eles, como eram independentes uns dos outros, então as divindades também são divindades das cidades, né? Geralmente a divindade da cidade era chamada então de Baal, porque Baal na língua cananeia significa senhor. Então o senhor, ele é o senhor, o deus da cidade, ele também é o rei da cidade, muitas vezes, né? E também é a palavra usada para marido, né? A esposa chamava o marido de meu Baal. Então ele tinha esse uso muito abrangente, né? Mas era o Baal, então, o deus da cidade. Então, por exemplo, em Ugarit, era o Baal Ugarit, né? Em algumas outras cidades, por exemplo, em Tiro, o Baal era chamado de Baal Melkart. Então, cada cidade ia acabar adaptando, mas era basicamente a mesma ideia de Baal, a mesma ideia de Deus, né, de divindade. O Baal, ele era um deus da tempestade e um deus também da fertilidade. Ele era relacionado bastante, por causa da tempestade, relacionado às chuvas também. Então, a bênção da chuva tem a ver com o culto de Baal. E também um deus da batalha, aquele deus que luta pelos seus fiéis nas suas batalhas, né? Tem algumas peculiaridades do culto de Baal que acabaram tornando ele um pouco mais famoso, né, na antiguidade, porque o culto dele envolvia uma série de sacrifícios, né, sacrifícios bem comuns, né, como existia mesmo no caso hebraico e outros, né, então de animais em geral, né, mas eles tinham um sacrifício específico que era o Molk, né, que na Bíblia acaba sendo chamado de sacrifício a Moloque, que é um sacrifício exatamente de crianças, né? E a grande peculiaridade desse sacrifício é que ele era, que tornava ele diferente, de certa maneira, de outras culturas, é que você sacrificava um membro da própria família, né? Algo que nunca foi não é muito comum nas religiões antigas. Geralmente o sacrifício humano ofertado, ele vem de algum povo conquistado, de um guerreiro vencido em batalha, ou coisa assim, né? Os próprios gladiadores romanos, eles são ofertados a Júpiter, né? Mas no caso aqui desse sacrifício infantil, é da tua própria família que ofertava como sendo a máxima oferta dada a essa divindade. Então, são encontrados, né, principalmente nas cidades que vieram da cultura fenícia, né, são encontradas essas urnas com crianças sacrificadas, o que causa certo horror, então, nas pesquisas sobre os cananeus, especificamente esse culto envolvendo sacrifício infantil. Esses sacrifícios infantis, eles são largamente descritos na Bíblia, né? Porque os israelitas praticaram bastante esse culto e os profetas acabaram sendo aqueles que delatavam, de certa maneira, essa prática, né? E eram bastante contrários, então, a esse culto de Baal. E aí temos também outras figuras, claro, né, no culto dos cananeus, né, um culto politeísta, assim como a Mesopotâmia, em que aparecem algumas outras divindades, né, como o caso da esposa dele, né, de Baal, Astarte, que também aparece às vezes com outros nomes na Bíblia, como Astorete e algumas variações. Também a deusa Azera, né, que é uma deusa mais velha, uma figura mais matrona, mais antiga, que aparece muitas vezes, principalmente nas tradições de Ugarit, ela aparece ao lado de um deus idoso também chamado El, né, que é esse sufixo que aparece no meu nome também, né, depois Daniel, né, que é justamente o nome da divindade mais antiga dos cananeus. Ele aparece nas tradições de Ugarit como o chefe do panteão, às vezes sozinho, em algumas tradições sozinho, em outras ele aparece com essa esposa Azera. Então ele é o criador, de certa maneira, do mundo na cosmogonia dos fenícios lá de Ugarit. A questão da pesquisa de Canaã ela é complicada porque não se tem muito registro de documentos escritos sobre a religião e a fé desses povos de Canaã de uma maneira geral, né? O que se encontrou foi muita coisa em Ugarit, justamente, mas essa cidade ela fica no extremo norte.
Inclusive existe discussão se eles eram de fato parte desse grupo cananeu todo, porque ele é muito no norte. Então não se tem a certeza de que as tradições e os registros religiosos sobre El e sobre os cultos cananeus lá de Ugarit sejam basicamente os mesmos do resto de Canaã. Mas como é o único material que se encontrou fora da Bíblia, então se tem uma tendência a achar que isso aí pode ser uma fé mais geral, assim, pelo menos as linhas gerais dele serem compartilhadas pelos cananeus de uma maneira mais ampla, né? Mas de qualquer maneira, como aparecem essas figuras lá de Ugarit no texto bíblico também, referente a documentos muito antigos de Canaã, então geralmente se acredita que sim, que dá para confiar nesse material para uma pesquisa da religião dos cananeus. Então essa figura do El, né, ele aparece nesse topo do panteão como um deus muito antigo que criou o mundo e que depois acabou se ausentando desse mundo, e o poder então foi tomado pelo filho dele, que é Baal. Então Baal ele acaba sendo essa divindade predominante nos cultos entre os cananeus, né, com o El mais retirado. O curioso de El é que ele não tem uma iconografia, não existe imagem de El. Não existem templos de El, não existe nenhum resíduo de algum tipo de ritual trabalhando em torno de El, né? E ele aparece depois na Bíblia, né, como sendo um nome aceito pelos hebreus para cultuar o seu Deus, né, a sua divindade. Então ele aparece inclusive numa cena muito curiosa, quando Abraão chega lá em Gênesis 14, se não me engano. Abraão chega em Canaã, ele tem uma batalha com alguns reis lá e tal, e aí ele acaba encontrando um tal de Melquisedeque. E esse Melquisedeque, ele se apresenta como um sacerdote de El Elyon. El Elyon é precisamente uma divindade que é derivada de El, que provavelmente é o próprio El, com um nome acrescentado, El Elyon, que é o deus... agora me fugiu a tradução do nome, né? O Deus Altíssimo, aliás, né? Então esse Deus Altíssimo, o El Elyon, era cultuado por este Melquisedeque. E o Abraão, a gente fica sabendo pelos textos bíblicos que ele cultuava Shaddai, que significa todo-poderoso. Então eles se encontram e há ali uma comunhão entre eles. Inclusive o Abraão entrega dízimo da pilhagem da guerra dele, e ele recebe pão e vinho e tal. Então há uma comunhão entre eles, e inclusive há um reconhecimento de culto ali, de estarem cultuando talvez o mesmo Deus, a mesma divindade, apenas com nomes diferentes. Esse encontro de Abraão com Melquisedeque, ele vai ser usado em outro ponto da Bíblia, lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, para dizer que Jesus Cristo ele não é de uma linhagem sacerdotal de Abraão, mas ele é de uma linhagem superior, que é de Melquisedeque, que era este cananeu que o encontrou lá. Claro, o autor de Hebreus ele não vai se fixar na questão cananeia do personagem, mas sim no fato dele não ter uma genealogia, de ele não vir de lugar nenhum, dele ser misterioso e desconhecido. Então o Cristo lá é ligado a algo misterioso e desconhecido. É mais pela ausência do que pela presença lá do Melquisedeque. Mas o curioso é que há um encontro ali dessas divindades, né? O Shaddai e El, e há um reconhecimento mútuo de culto deles, né? A tradição cristã tem interpretado, e a judaica também, de que eles estavam falando do mesmo Deus e da mesma concepção de Deus, a mesma ideia de Deus, né? Que eles tinham os mesmos princípios do entendimento de Deus, e por isso se identificaram ali. O nome Yahvé, que a gente fala Yahvé, mas não se sabe qual é a pronúncia, pode ser, atualmente se fala muito em Yahweh, né? Então essa seria a tradução, a pronúncia que está mais sendo usada, né? Mas a tradição de Yahweh, ou Yahweh, ou Yahvé, ela vem lá do Sinai, né? Então é uma tradição que acaba sendo incorporada a partir da narrativa do Êxodo. O nome Yahvé é um mistério, não se sabe de onde que vem exatamente, né? Pela narrativa bíblica, claro, a gente situa lá no Sinai, mas existe uma pesquisa historiográfica que tenta descobrir de onde vem esse termo Yahvé, e não se tem convicção nenhuma, né? Muitos imaginam isso aí ligado muito às tradições nômades ali da Península do Sinai e de Midian, que fica ao sul também,
porque é uma divindade que está muito relacionada ao deserto, né? Então, esse termo de Yahvé está relacionado ao deserto, o que casa também, né, de certa maneira, com a narrativa bíblica de Israel, o proceder do deserto e tal. Então, o que acontece? Essas divindades, Yahvé, ele acaba sendo uma parte muito importante, né, do culto e da tradição bíblica, porque é o nome pelo qual Deus se apresenta lá nas narrativas do Êxodo e dali em diante. Só que o que acontece? Como o texto bíblico foi uma compilação mais tardia, ele juntou uma série de tradições antigas dos israelitas, né? Muitas delas orais, outras escritas que foram sendo compiladas. E os compiladores, isso que foi uma coisa que eu acho muito legal, assim, eles respeitaram as diferentes tradições e não alteraram os textos ou as tradições que vieram de antes. Ou seja, eles mantiveram o nome El, ou o termo plural de El, que é Elohim, e Yahvé, né? As citações eles mantiveram nos nomes originais. Por isso hoje existe todo um trabalho teológico em cima disso, identificando os textos, tradições diferentes. Quais são as tradições que vêm do culto de El? Quais são as tradições que vêm do culto de Yahvé? Então isso se chama hoje, né, então, a tradição javista ou a tradição eloísta, por exemplo, dos textos bíblicos. Lá no Gênesis você tem duas descrições, uma javista e outra eloísta, para a criação do mundo. Por isso que nós temos lá duas narrativas da criação do mundo no início do Gênesis. Então essas tradições acabaram sobrepostas, mas mantendo ainda uma certa relação entre eles. A questão que se coloca às vezes é saber assim, essas tradições foram unidas como? Nós não sabemos, né? Eles consideravam-se, os eloístas, adoradores de El, e os outros adoradores de Yahvé consideravam serem divindades diferentes, ou todos imaginavam ser a mesma divindade, o mesmo Deus, apenas sendo cultuado com um nome diferente? Não sabemos, né? A gente não sabe o que acontece ali. O fato é que nós temos, né, adoradores de Yahvé com os nomes, né, com o sufixo de El, de Deus, né? Então, você ter um personagem como Daniel orando a Yahvé, é muito provável que estejamos tratando sim os dois como nomes diferentes da mesma divindade, né? Então, não, eu pessoalmente acho que sim, eu acho que eles entendiam como sendo todos a mesma divindade. Esses dois, El e Yahvé, ou esse um só, né? El e Yahvé, ele está em contraposição lá em Canaã a Baal, justamente, né? Então Baal é, de certa maneira, o grande opositor de Yahvé, e Yahvé é opositor de Baal em Canaã. Isso vai perpassar todas as páginas do período, né, de Juízes até o final da monarquia, lá ao longo de toda a história de Israel no Antigo Testamento, né? O baalismo é combatido até com violência em alguns momentos, né, na eliminação deste culto do meio dos israelitas. Acho que a passagem que mais exemplifica esse conflito é o texto famoso de Elias, né, quando ele convoca então os sacerdotes de Baal para invocarem então a divindade lá no Monte Carmelo, né, que fica no extremo norte, já na fronteira com a Fenícia, e o Baal é um deus tipicamente fenício, né? Então ele convoca lá para fazer então os dois altares, e aí ele sacrifica um animal em cada altar, e diz: agora vamos clamar a Deus, e o Deus verdadeiro vai responder com fogo e vai pegar fogo e queimar então a oferenda. Então, segundo o relato bíblico, não acontece nada com Baal, e o próprio Elias fica tirando sarro ali. Ele diz: será que Baal está dormindo? Será que saiu viajar e tal? E aí, no final das contas, ele ora para Yahvé, Yahvé responde e queima tudo, né? E então, estaria ali uma prova científica de que esse é o Deus verdadeiro, né? Ele fez uma experiência científica diante de todos, com um experimento, inclusive. Então, essa tensão ela permanece o tempo todo, né? Inclusive, alguns salmos bíblicos eles acabam assimilando para Yahvé
algumas características de Baal, né? Então o deus da tempestade, aí diz que Deus Yahvé vem cavalgando sobre as nuvens, ele traz a tempestade o precede, ele acaba assimilando características também, né, da guerra, né? Ele é o Deus que vence as batalhas e tal. Então há uma tensão permanente, né, no conceito de Deus de Yahvé e Baal, que vai se resolvendo na Bíblia, né, com a supremacia, no final das contas, de Yahvé. Né? O Baal ele continua sendo adorado durante muito tempo, até dentro do Império Romano ele continua sendo adorado, né? Mas Yahvé ele vai, de certa maneira, sendo fixado nessa tradição religiosa lá dos hebreus. Né? E por fim, André, quais conselhos você daria a uma jovem ou a um jovem estudante de história ou mesmo de teologia e áreas afins que gostaria de iniciar esses estudos acadêmicos sobre povos como os cananeus e demais povos aí que aparecem nos textos da Bíblia? Bom, conselhos. Eu acho que a primeira questão, né, para mim, é a própria questão do ensino básico. Né? Se você teve boas aulas de história no ensino fundamental e no ensino médio, a metade do caminho para o estudo desses povos antigos você já fez. Né? Até para quem vai estudar a Bíblia, estudar esses povos da Bíblia. O estudo da escola, né, nessa formação básica, ela é fundamental. Se você tem um bom aprendizado ali, você vai ler a Bíblia muito melhor. Isso foi uma das coisas para mim que foram muito boas. Né? Eu tive uma boa escola, né, estadual que eu estudei, tinha uma boa professora de história, aprendi coisas muito legais e várias coisas na Bíblia para mim chamavam muita atenção por causa do conhecimento na história. Depois, claro, quando eu fui melhorar isso bastante, quando eu fiz a faculdade de História aqui em Porto Alegre, na URGS, né, minha segunda formação, depois do design. Mas a história, ela me ensinou muito a ler o texto antigo e ler este texto bíblico. Né? Muitas coisas para mim se tornaram muito mais claras a partir desse conhecimento da história. Então, acho que a primeira coisa assim, é todo mundo levar mais a sério, né, esse estudo lá da base mesmo. Essa é que vai te ensinar a ler melhor a Bíblia, agora falando para aquele que é o leitor da Bíblia. Né? E neste caso, estou falando para estudantes de história, então que também, né, deem atenção quando forem professores aos estudos de antiguidade, que são muito importantes, né? Às vezes o pessoal acha, não interessa mais, mas não, a base do que nós temos hoje como sociedade, como mundo, ele procede lá de boa parte dos princípios surgir na antiguidade, isso deve ser visto com mais profundidade, né? E em termos de conselhos, né, para quem vai estudar, eu gostaria de que essas áreas, né, as duas áreas, eu acabo trabalhando com as duas, que é a de teologia e história, eu acho que elas deveriam se olhar com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de respeito uma pelas outras. Né? Eu gosto de me colocar numa posição de fronteira, de estar como uma espécie de ponte de diálogo entre essas áreas. Né? A história, para mim, ela foi fundamental para entender muitas coisas do próprio texto bíblico e na própria teologia ela tem sido muito importante. Eu gosto de pensar como historiador, eu gosto da investigação da história e tal. Ao mesmo tempo, eu gosto de pensar que a teologia tem também bastante a contribuir para o estudo da história da antiguidade. Né? Por quê? Porque a teologia está se debruçando sobre esses textos bíblicos há 2000 anos. Ela não nasceu ontem. Né? Ela tem muito tempo, ela tem uma grande reserva de leituras, uma grande reserva de interpretações. Ela, claro, né, a teologia ela também existe como elaboração de dogmas para um culto cristão e para uma devoção cristã, mas ela não se restringe só a isso. E a teologia, ela sim questiona o texto bíblico, embora ela o considere uma vertente, pelo menos, mas boa parte dela considere um texto revelado por Deus, e aí ele ganha um aspecto de sagrado. Entretanto, ela não deixa jamais de se questionar sobre a constituição desse texto, como foi feito, né? E aí vem uma questão muito importante para se compreender a questão teológica para o cristão. Diferente, por exemplo, de um muçulmano em que o Alcorão ele é palavra ditada de Deus, para o cristão ele é palavra inspirada. E esse inspirado significa escrito pela mão humana, né? Com inspiração de Deus, mas pela mão humana.
né? Porque a crença cristã ela é fundamentalmente histórica, né? O Mark Bloch diz isso lá no início da Apologia à História, né? Que o cristianismo é uma religião de historiadores. Por quê? Porque o cristão ele crê que Deus invadiu a história, que ele aconteceu na historicidade deste mundo. Por isso que é tão importante para o cristão a questão do Cristo, do Deus encarnado e feito homem, né? Isso é fundamental para o cristão porque ele preza demais essa realização histórica das coisas. Então a história tem muito a acrescentar para essa fé. Por quê? Porque no momento mesmo que ela apresentando no texto bíblico, olha, existem questões na Bíblia que não estão claras na história e que nós questionamos que talvez não tenha funcionado desse maneira, isso serve para a teologia até para esclarecer melhor o próprio texto bíblico. De repente começa a perceber, olha, há intencionalidades no texto que não é direto o que estamos pensando, não é de ser uma narrativa simples de registro histórico, tem mais aqui, tem outras coisas subjacentes aqui. E essa contribuição da história é muito importante para a teologia. E ao contrário, a mesma questão. A teologia levanta questões de profundidade do texto bíblico, sobre a intencionalidade dos autores e também sobre a própria questão da transcendência, que às vezes joga o homem para além de si mesmo. Isso são questões que a história às vezes perde de pensar e refletir. Então me parece que a história e a teologia elas podem dialogar mais e as pessoas podem se colocar mais numa fronteira de permitir se olhar um pouco mais para o outro lado, né? Eu acho que você não precisa aceitar os pressupostos da outra área, você não é obrigado a isso, mas pelo menos olhe para o outro lado, né, e tente compreender quais são os pressupostos e o que está levando a pensar dessa ou daquela maneira. Isso eu acho um exercício fundamental de alteridade, né, para complementarmos ideias e para aprendermos melhor e com mais qualidade e desenvolvermos também, né, um diálogo melhor entre as diversas áreas de saber. Então essa é a maneira como eu entendo esse processo todo. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês, de gravar esse podcast e se pudermos repetir essa dose outras vezes vai ser legal. Tenho acompanhado alguma coisa que vocês têm gravado e acho muito bacana essa iniciativa. Um abraço para vocês aí. Bem, então eu agradeço muito a André pela entrevista, obrigada mesmo. Eu sei que você está passando por um momento de trabalho intenso, escrevendo a tese de doutorado, escrevendo um livro novo, então eu desejo muito sucesso aí nos seus trabalhos. Obrigada por você ter tirado um pouco do seu tempo para nos conceder essa entrevista e fica a dica de leitura do livro Os Outros da Bíblia, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil, para quem quiser conhecer melhor o trabalho do André. E obrigada mesmo a todas também e todos que nos ouviram até aqui. Um agradecimento especial à minha orientanda de iniciação científica, Vitória Brum Vargas, que junto comigo tem trabalhado nas edições dos nossos podcasts. Lembrando aí também que o Diálogos Olimpianos é um podcast produzido pelo GEMAN, o Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da UFSM. E até o próximo Diálogos Olimpianos.